que hoje te impede de viveres os teus sonhos? Há imensas pessoas que acham que têm que aceitar a vida tal como ela se lhes apresenta, com todos os desafios, com todas as contingências. Simplesmente aceitam tudo aquilo que a vida lhes traz. Para essas pessoas, os sonhos não são uma realidade. É algo que nós acreditávamos, em que nós acreditávamos quando éramos crianças, mas que não é suposto cumprir-se. E hoje, ainda és uma dessas pessoas? O meu nome é Humberto Coimbra e uma vez mais vou ter o gosto, o privilégio de te acompanhar ao longo de mais um live deste webinar Faz os Teus Sonhos Acontecer. Amigos, sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês estejam a ter já uma excelente manhã e que seja um início de um excelente dia. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Tem sido uma caminhada extraordinária. Para mim tem sido um enorme privilégio. Tenho-vos acompanhado ao longo de 6 lives que compõem este webinar. 6 lives, este é o sexto, é o último live, 6 lives ao longo dos quais temos apreendido algumas ferramentas de desenvolvimento pessoal. Eu disse-vos desde o início que mais do que estar a passar teoria, mais do que estar a passar conteúdo teórico, o meu objetivo era partilhar convosco algumas das ferramentas de desenvolvimento pessoal que têm de facto transformado a minha vida. Tem sido um enorme privilégio para mim. Quero aproveitar para vos agradecer a todos aqueles que têm acompanhado, a todos vocês que me têm dado o vosso feedback. Obrigado pelas vossas mensagens, obrigado pelo vosso feedback, obrigado pela vossa partilha. De uma maneira muito especial, quero-vos agradecer e dizer-vos desde já que estes momentos que temos passado juntos fazem também parte da realização, pelo menos de parte da realização dos meus sonhos. Muito obrigado por estarem por aí. Espero que aproveitem ainda também este último bocadinho. Tem algumas ferramentas e alguns conteúdos espetaculares, exclusivos para este último dia. Como tem sido o hábito, quero começar também por agradecer. Agradecer a todos aqueles que fizeram com que este momento fosse possível. Começar por agradecer ao grupo All Versátil, ao grupo imobiliário All Versátil, por ter patrocinado este evento e por ter permitido que este evento pudesse chegar até vós de uma maneira gratuita. Muito obrigado pelo empenho, muito obrigado pela vossa visão. Um obrigado particular, neste caso ao Nuno Abuim, pela sua visão enquanto CEO, enquanto diretor-geral da All Versátil e das agências em particular 357, Barreiro, Seixal, Almada. Muito obrigado por essa visão e por ter estado também a investir de maneira a permitir que estes conteúdos pudessem chegar não apenas àqueles que trabalham com a All Versátil, mas de uma maneira particular a todos aqueles que tivessem interesse em fazer um percurso deste género. Quero agradecer a toda a equipa. Não posso nunca deixar de agradecer a uma pessoa que nos tem acompanhado de uma maneira muito especial. Vocês têm-no visto e têm-no cumprimentado. Adoro a maneira como vocês falam com ele. Como dizem olá ao nosso Bruninho. Bruno, estás por aí, meu amigo? Bom dia. Estás bem, Humberto? Está tudo em ordem contigo. Como é que tu estás? Estás Também. em altas? Também. Nós também queremos, obviamente, te agradecer pelo teu empenho, por todo o esforço, pela forma como te dedicas a esta família, que é o nosso sentimento, é trabalhar sendo uma família e da nossa parte, muito obrigado. Muito obrigado. Nós, pessoal, não se esqueçam de dizer olá ao Bruno, dizer bom dia ao Bruno. Já sabem que aqueles mais chegados podem inclusivamente dizer bom dia Bruninho, o Bruno gosta que o tratem com carinho, portanto podem dizer bom dia Bruninho. Estamos a começar a aquecer, epá, hoje não é fácil, ok? Não é fácil aquecer. Quando eu saí de casa a primeira coisa que o meu carro me disse é que estavam menos de 3 graus, 3 graus. A minha família mora na Guarda e ouvi dizer que hoje as máximas seriam 4 graus. 4 graus. Quando falo da minha família, estou a falar da minha mãe, do meu irmão.
Pessoal, coragem aí na Guarda, 3, 4 graus. Aliás, coragem para o pessoal em todo o país. Aquilo que eu ouvi dizer nas notícias é que hoje está um dia frio. Portanto, o segredo quando está frio é não parar, ok? Não parar, é agir, mexermos-nos. Tem que ser, pessoal, tem mesmo que ser. Bora lá. E uma das coisas que nós queremos fazer hoje é começar por agir e por mexer os nossos neurónios. Bora lá! Temos alguns conteúdos precisamente para rebentar algumas cadeias que nos têm prendido às rotinas do passado, e é isso que nós vamos voltar a fazer. Como eu já vos disse, tem sido um percurso espetacular. Se vocês não têm tido a oportunidade de acompanhar, se há aqui alguém connosco que é a primeira vez que nos está a acompanhar neste momento, nesta manhã, antes de mais, seja também muito bem-vindo e deixa-me dar-te uma boa notícia. Não precisas perder o conteúdo que ficou para trás. Okay? Se fores a live.humbertocoimbra.pt, tens a oportunidade de ver os conteúdos que já foram apresentados lá atrás. Tivemos a oportunidade de ver algumas ferramentas de desenvolvimento pessoal, desde inteligência emocional, programação neurolinguística, counseling, um conjunto de ferramentas que nos permitem compreender como é que nós funcionamos internamente, como é que funciona a ligação entre o nosso consciente e o nosso inconsciente, como é que funciona o nosso sistema, as nossas estruturas de crenças, as crenças que potenciam a ação e as crenças que limitam a ação. Tivemos a oportunidade de falar sobre o impacto que a nossa vozinha interior tem na construção que nós fazemos do mundo à nossa volta, da maneira como nós nos lemos a nós próprios no mundo à nossa volta. Fizemos um percurso extraordinário. Portanto, se perdeste os conteúdos que estão lá para trás, a All Versátil permite-te que possas aceder aos mesmos gratuitamente através de live.humbertocoimbra.pt. Mas para além disso, pessoal, vamos começar logo desde o início. Desde o início. Nós precisamos das vossas partilhas. Portanto, mesmo antes de arrancarmos, e o tema de hoje é um tema brutal, de alguma maneira nós vamos conciliar as várias camadas que deixámos para trás, que todas elas, de uma ou de outra maneira, acabam por tocar num daqueles que é um dos temas principais do desenvolvimento pessoal, que é a capacidade de comunicação. Então façam uma coisa, o tema de hoje vai ser super interessante. Vai conjugar um conjunto daquelas ferramentas que já vimos no passado, que já vimos lá atrás nos outros lives, e vamos ver dois passos novos, duas ferramentas novas em relação ao que nos podem ajudar, aliás, neste processo que nós queremos de desenvolvimento pessoal e de conseguirmos de uma vez por todas passar à ação no sentido de realizar os nossos sonhos. Portanto, pessoal, precisamos dos vossos likes, precisamos das vossas partilhas. Força lá, partilhem. Quanto mais vocês partilharem, mais nós conseguir comunicar ao máximo, um número máximo de pessoas aqueles que são os princípios que nos têm movido e que têm transformado também a nossa vida. De uma maneira muito simples, se há algo que pode resumir, disse-vos isto desde o primeiro dia, se há algo que pode resumir tudo aquilo que nós temos estado a ver, todos os passos que vimos, todas as ferramentas de desenvolvimento pessoal, a maneira como elas se interligam umas com as outras, se há um aspecto comum a todas elas, tal como eu vos disse, é que para mim não são aspectos teóricos. Vocês têm estado a acompanhar este processo, se vocês têm estado a acompanhar os vários lives, fiz-vos uma pergunta no início, para mim é muito importante. Se têm estado a acompanhar, se tens estado a ver as várias ferramentas, o que é que isto tem estado a mudar na tua vida? Eu quero aproveitar para agradecer a todos aqueles que têm dado o seu feedback, como já vos disse. Obrigado pelas vossas mensagens, obrigado pelo vosso ânimo. Pessoal, mas compreendam uma coisa. É super interessante, é super enriquecedor, é super motivador ouvir-vos dizer que vocês gostam dos conteúdos, que vocês gostam da mensagem. Obrigado pelo vosso apoio. Mas sabem o que é o mais importante para mim? O mais importante para mim é eu ter acesso às vossas experiências. É vocês partilharem comigo como é que estas ferramentas têm transformado também a vossa vida. Elas têm transformado a minha, como eu vos disse. Quando me fizeram o desafio de preparar um ciclo de 6 lives, o desafio não era ter conteúdo a menos para apresentar em 6 lives. O grande desafio era saber de que é que eu vou falar dentro de tudo aquilo que há a falar apenas em 6 diretos, são apenas 6 lives. Então acabei por escolher aquelas ferramentas que ao longo do meu percurso acabaram por ter maior impacto, sobretudo numa fase inicial.
Ok? Portanto, deixem-me dizer-vos desde já uma coisa. Nós hoje não vamos terminar este tema. Não é possível terminar este tema. Não dá para terminar este tema. Se vocês têm estado a colocar na prática, mas não seja algumas das ferramentas que nós temos estado aqui a apreender e a partilhar convosco, vocês já se aperceberam que este é um caminho para a vida. O desenvolvimento pessoal é um caminho diário. É um caminho vivido ao momento. E então nós, no fundo, o que acabámos por fazer foi partilhar, durante estes 6 lives, alguns dos principais pontos, algumas das principais ferramentas que nos levaram a pontos de mudança na nossa vida. Ok? Então, no fundo, é mesmo esse o objetivo. Portanto, vocês sabem que podem entrar em contacto comigo. É muito fácil terem acesso, no fundo, a todos os meus contactos através do meu site. Se vocês forem humbertocoimbra.pt, conseguem entrar em contacto comigo através do meu e-mail, conseguem entrar em contacto comigo através do meu WhatsApp. Façam-me chegar as vossas experiências de vida. Façam-me chegar os vossos desafios. Façam-me chegar as vossas dúvidas. Ok? Não precisam fazê-lo pelo chat. É óbvio que ao longo do percurso, como vocês sabem, participem no chat ao longo do percurso deste live. Porque se houver dúvidas, o Bruno está sempre atento, certo, Bruno? É verdade, sim, senhor. O Bruno está sempre atento às vossas participações e se Sempre a houver ver. dúvidas, ele está continuamente a ver. Sempre a olhar. Portanto, em direto, assim que vocês colocam a dúvida, ele está a ver. Eu não respondo a todas as dúvidas no momento em que vocês colocam, mas tiramos sempre um bocadinho para falar sobre elas. No entanto, eu tenho a noção que nestes percursos, muitas vezes, os desafios são tremendamente pessoais. E então aquilo que vos desafio, aquilo que, no fundo, aquilo que eu gostaria de vos convidar é que se vocês, nesse percurso, precisarem de ajuda, é muito fácil. Como eu vos disse, através de humbertocoimbra.pt têm acesso aos meus contactos, entrem em contacto comigo, eu tenho todo o gosto em continuar a acompanhar-vos também. Ao longo destes 6 lives, se há um aspecto que nós enfatizamos, é que a comunicação é muito importante, é fundamental. Se queres transformar a tua vida, a comunicação é fundamental. Mas tu sabes disso. É fundamental a vários níveis. Reparem, um dos diagramas que nós utilizamos logo desde o início é aquele que eu tenho aqui neste momento à minha frente. As 3 dimensões do ser. Lembram-se? Começámos por falar dele logo, se não estou em erro, a partir do primeiro ou segundo live. A partir do segundo live tenho a certeza que foi ou o primeiro ou o segundo live. As 3 dimensões do ser, o diagrama das 3 dimensões do ser. Quando nós compreendemos que o nosso ser, que quem nós somos, quem tu és hoje, define-se em 3 dimensões. Lembras-te disto? A primeira, e quando eu digo a primeira, não estou a colocá-la como mais importante, simplesmente mencionando-as. Aquela que nós mencionamos em primeiro lugar é a tua dimensão interior, a tua dimensão interna. Prende-se com a maneira como tu te relacionas contigo próprio. A imagem que tens de ti mesmo, a tua autoimagem, okay? Como se diz em desenvolvimento pessoal, a tua autoimagem, a maneira como tu te vês. Quando tu pensas em ti, quando tu te vês no mundo à tua volta, no mundo que te rodeia, a imagem que tu tens de ti próprio tem um enorme impacto, obviamente, na maneira como tu te relacionas com quem tu és. Se tu te consideras uma pessoa honesta, se tu te consideras uma pessoa com princípios fortes, isso condiciona naturalmente a maneira como tu te sentes em relação a ti próprio. Se tu sentes que és uma pessoa com uma enorme flexibilidade moral e uma enorme flexibilidade de princípios, isso condiciona tremendamente a maneira como tu te sentes contigo mesmo. E naturalmente vai condicionar as outras dimensões do teu ser. A dimensão horizontal ou externa fala da maneira como tu te relacionas com as pessoas e com tudo o que se passa à tua volta. Com a tua realidade externa, com as pessoas com quem tu te cruzas no teu dia-a-dia, com a natureza, com os animais. Tem a ver com o tipo de pessoa que tu és quando estás com as outras pessoas. Tem inclusivamente a ver também com o tipo de pessoa que tu és quando não há ninguém à tua volta e da maneira como tu te relacionas, por exemplo, com a natureza. Quando tu passas na rua e vês um papel ou uma embalagem de lixo no chão, que tipo de pessoa é que tu és? Se estiveres com alguém, és o tipo de pessoa que te baixas e apanhas para parecer bem, e quando não estás com ninguém? É? E quando estás sozinho?
Passas na rua, vês uma embalagem no chão, és o tipo de pessoa que te baixas porque sentes que não faz sentido haver uma embalagem no chão. Não é assim que te relacionas com a natureza à tua volta? Ok? Portanto, tudo tem a ver com relação, entendes? A maneira como tu te relacionas contigo próprio e a maneira como tu te relacionas com tudo à tua volta. A tua dimensão interior, a tua autoimagem, a maneira como tu te relacionas contigo próprio, a maneira como tu te relacionas com os outros e com tudo à tua volta, no teu mundo externo, a tua dimensão horizontal ou a tua dimensão externa. A terceira dimensão é a dimensão chamada a dimensão transcendente, a dimensão vertical. A maneira como tu te relacionas com o transcendente, com aquilo que tu consideras que é superior a ti, com a visão que tu tens em relação ao sentido da vida. Portanto, em qualquer uma destas dimensões, tu estás a falar de relacionamento. Quem tu és define-se com base na maneira como tu te relacionas contigo, com os outros e com a tua visão da vida. E este é um grande resumo de muito daquilo que nós fomos vendo até aqui. E isto é muito importante. Muito importante. Porque quando tu falas em concretizar sonhos, tu não estás a falar em ter. Mais importante do que ter é ser. Quando tu tens um sonho que corresponde a ter algo, a primeira coisa que tens que compreender é como é que as pessoas que têm aquilo que tu sonhas ter são. Ok? Lembras-te, temos falado sobre isso? Se tu queres realizar um sonho, tens que te tornar no tipo de pessoa que vive esse tipo de sonho. Faz sentido? Se o teu sonho é ter um Ferrari, se isso é um tipo de sonho para ti, pode ser, ok? Isto é só um exemplo. Se o teu sonho é ter um Ferrari, o grande desafio é como é que tu te tornas no tipo de pessoa que tem um Ferrari. Tem tudo a ver com o ser. E a consequência do ser depois acabará por ser também o ter. Mas o cerne, aquilo onde nós nos podemos focar, aquilo que pode ser trabalhado logo no imediato por nós, tem precisamente a ver com o ser. Sabes qual é um dos grandes desafios de qualquer tipo de relação? Compreende esta pergunta neste quadro? Okay? O ser define-se pela maneira como nós nos relacionamos connosco, com os outros e com a visão que temos da vida. Com a nossa dimensão interior, com a nossa dimensão externa ou horizontal e com a dimensão vertical ou transcendente. A maneira como nós nos relacionamos. Sabes qual é um dos grandes, um dos enormes desafios de qualquer relação? É a comunicação. É a comunicação. É tremendamente comum, só para vos dar este exemplo, é tremendamente comum. Como eu já vos disse, tive felizmente a oportunidade de trabalhar durante muitos anos na área do counseling e fiz muito acompanhamento a casais que estavam a passar fases de dificuldade no seu relacionamento. E vou-te dizer uma coisa, se há um aspecto, eu quase que diria completamente generalizado em relação a qualquer casal que está a atravessar problemas, tem a ver com problemas, com dificuldades na comunicação. Aquilo que o marido diz, aliás, aquilo que o marido acha que diz é compreendido de maneira completamente diferente pela mulher. Aquilo que a mulher responde ao marido, aquilo que ela acha que respondeu ao marido, porque uma coisa é o que vai na cabeça dela, outra coisa depois é o que lhe saiu pela boca, as palavras, a intuação da voz, a expressão do corpo, e o marido vai compreender aquilo que está a ouvir e a ver de uma maneira muitas vezes completamente diferente daquele que era a intenção e o objetivo da mulher. Então é completamente normal, quando se está a passar por um momento de dificuldade numa relação, nós podermos identificar que há dificuldades na comunicação. Não estamos a conseguir comunicar da maneira correta. E esta dificuldade na comunicação é um dos grandes desafios. Por isso é que, de uma ou de outra maneira, as várias ferramentas de desenvolvimento pessoal de que nós fomos falando acabavam, de uma ou de outra maneira, por bater neste tópico, na comunicação. De uma ou de outra maneira,
Quando nós não estamos a conseguir viver, nós próprios não estamos a conseguir colocar em prática as ações necessárias para pôr em prática, para viver, para realizar os nossos sonhos, de uma maneira geral, amigos, ouve o que eu te vou dizer neste momento que isto é importante. De uma maneira geral, é porque nós não estamos a conseguir comunicar corretamente em alguma ou em várias das dimensões do nosso ser, da nossa vida. Ou não estamos a conseguir comunicar corretamente connosco próprios, okay? Pode ter a ver, no fundo, com termos uma imagem negativa de nós próprios. O facto de olhar para mim e de me dizer que eu não consigo fazer, eu não tenho capacidade de fazer, eu não sou a pessoa certa para fazer. A imagem que tenho de mim própria minimiza-me e digo-me a mim próprio que eu não consigo ir mais longe do que aquilo que tenho hoje, não consigo passar da minha situação atual, da minha realidade atual, do meu ponto A para o meu ponto B, e não consigo mudar essa imagem que tenho de mim. Então estou a ter uma má comunicação comigo próprio. Estou a ter uma má comunicação na minha relação comigo próprio. Ou então posso estar a ter uma má comunicação com as pessoas à minha volta. Imagina, no meu trabalho, sinto que as pessoas não me valorizam. Quando eu falo, as pessoas não me dão ouvidos. Quando apresento as minhas ideias, as pessoas não querem saber. Eu até vou cheio de boas intenções, mas as pessoas não entendem que era uma boa intenção. As pessoas não se preocupam comigo. Amigos, nós estamos a fazer uma espécie de revisão de vários dos pontos que já vimos nos últimos lives. Ok? Portanto, se queres aprofundar algum destes tópicos, se não viste os lives anteriores, como eu já te disse, fácil, live.humbertocoimbra.pt. Pessoal, já partilharam? Já partilharam? Partilhem. 5 segundos para a partilha. 5 segundos para a partilha. Vou parar 5... Como é que é? 5 segundos para a partilha. 10 segundos para a partilha. Partilha. Ora lá, verem os reis e as rainhas da partilha. Adoro o conceito. Reis e rainhas. É assim que diz o Facebook, não é? É. São os reis e as rainhas da partilha. O mestre das partilhas. Espetáculo. Bora lá, a mestria na partilha. Espetacular. Bora lá, pessoal. Voltar então aonde nós estamos. Portanto, se um dos grandes motivos pelos quais nós não conseguimos concretizar os nossos sonhos é porque não estamos a comunicar corretamente ou com os outros, ou connosco, ou quem sabe até com a nossa visão do universo. Não estamos a ser coerentes em relação àquilo que nós queremos no que diz respeito à visão que temos do universo, àquilo que consideramos a nossa realidade. Hoje tenho para partilhar convosco algo de fabuloso. Estou neste momento a preparar, estou a meio de um projeto de investigação em análise comportamental e deparei-me com um estudo que já não vi há muito tempo. Não é recente, não é de todo recente, ok? Já agora vou fazer um bocadinho de publicidade. Deixa-me fazer publicidade. Estou neste momento a meio de um estudo, como eu disse, de um projeto de investigação que procura compreender o impacto que os vários canais de comunicação têm. Lembram-se que eu vos disse que em análise comportamental estudamos 8 canais? Eu, neste caso, estou a estudar 3 grandes canais de comunicação online. E o impacto que a nossa comunicação tem, que esses canais de comunicação têm online. Qual é que é o impacto que as nossas palavras têm na comunicação online? Quando tens reuniões Zoom ou quando estás a fazer uma teleconferência, ok? Qual é que é o impacto que a tua linguagem comportamental, que a tua linguagem corporal, aliás, tem quando estás a fazer comunicação online. Portanto, para breve terei novidades, ok? Esses conteúdos sairão de certeza absoluta em formato de formação, de webinar. Pronto, depois na altura verei que ainda estou a meio de trabalho. Mas estava-vos a dizer, enquanto estava nesse percurso, cruzei-me com algo que já não vi há algum tempo, a regra dos 7, 38, 55. Já ouviram falar? Tenho quase a certeza absoluta que já. Se vocês estão a fazer, ou estão a meio, ao estarem aqui, é muito provável que muitos de vocês já tenham feito formações ou acreditações de coaching, de PNL. É super comum, mesmo que vocês só tenham ouvido um ou outro webinar ligado ao desenvolvimento pessoal, é super comum ouvir falar da regra dos 7, 38, 55. É uma regra que tem tudo a ver com comunicação. Ou pelo menos é assim que ela é apresentada. Okay? Ora, deixem-me lá estragar-vos um bocadinho então bora lá quebrar aí algumas correntes. Então é assim, pessoal. Se vocês já ouviram falar deste estudo, é um estudo é o estudo de Albert Mehrabian. O professor Albert Mehrabian, aliás, o professor Albert Mehrabian
fez um estudo ali nos finais da década de 60, onde de alguma maneira procurou compreender qual é que era o impacto que os vários canais de comunicação, estudou 3 em particular, 3 canais de comunicação têm na nossa comunicação direta. Diz-se que daí o professor Albert Mehrabian chegou a uma conclusão. Tenho a certeza que muitos de vocês já ouviram falar disto. A pergunta que normalmente é feita é assim. Reparem, vejam como é que eu estou a dizer isto. Não me entendam mal. Eu não estou a dizer que é isto em que eu acredito. Eu estou a dizer é que normalmente é isto que passa. Normalmente quando se fala da regra dos 7, 38, 55, aquilo que é perguntado é o seguinte. Qual é que vocês acham que é o impacto que as nossas palavras têm na nossa comunicação? Normalmente é assim que a pergunta é feita. Deixem-me dizer-vos já uma coisa que é para que se alguém chegar só agora aqui, não caia no erro de pensar que é isso que eu estou a dizer, ok? O que eu vos vou dizer é o seguinte. O estudo feito pelo professor Albert Mehrabian, na verdade não foi só um estudo, foram 2 projetos de investigação que depois chegou a uma conclusão. E a conclusão é a regra dos 7, 38, 55. Infelizmente, dali, e tem acontecido imenso na área do desenvolvimento pessoal, as pessoas utilizarem esta regra de uma maneira completamente errada. O professor Albert Mehrabian já disse que é completamente errado tirar essas conclusões. Porque o que eles fazem normalmente é dizer o seguinte. Quando nós conversamos com alguém num processo de comunicação, quando estamos a comunicar, qual é que vocês acham que é o impacto que tem o tom de voz? Foram estudadas 3 coisas. As nossas palavras, o conteúdo, ok? O tom de voz, a maneira como as palavras são ditas, fácil, e diz-se que a linguagem corporal. Na verdade, não foi a linguagem corporal como todo, foram apenas as expressões faciais, mas podemos deixar nisso a linguagem corporal, porque é assim que normalmente se diz. Posso-vos desde já dizer que aquilo que eu vos estou a dizer é um mito e que é errado. Okay? O professor Albert Mehrabian já disse que esta regra não pode ser extrapolada desta maneira. Okay? Não pode. Então, normalmente o que é dito é o seguinte. Temos então 3 grandes canais de comunicação. Temos aquilo que nós dizemos, as palavras, as nossas palavras, o conteúdo do que nós dizemos. Temos o tom de voz e temos a nossa linguagem corporal. A maneira como nós comunicamos com o nosso corpo, seja expressões faciais, seja o nosso corpo. Okay? Qual é que vocês acham que é o impacto que as nossas palavras têm, de acordo com o que dizem os leitores desse estudo, na nossa comunicação? Como? Quanto? Exatamente, acertaram, é mesmo isso. Então a conclusão foi que o conteúdo, vou colocar aqui as palavras, tem apenas um impacto de 7%. O tom de voz tem um impacto de 38%. E que a linguagem corporal, linguagem não verbal, dizem eles, tem um conteúdo ou tem um impacto de 55%. 7, 38, 55. E normalmente estes números são apresentados para dizer então assim. Logo, compreendam uma coisa. Quando estás a conversar com alguém ou quando estás a procurar comunicar, as tuas palavras não têm de facto um enorme impacto. Não têm impacto quase nenhum, dizem algumas pessoas. Amigos, isto está completamente errado, não se pode tirar essa conclusão. O professor Mehrabian explicou-nos qual é que era o objetivo daquele estudo. E o objetivo daquele estudo era apenas um. Em primeiro lugar, era estudar aquilo que nós chamamos de congruência e incongruência. Sabem o que é que isso significa? Nós, de facto, quando nós falamos, e aqui foram só estudados 3 canais, nós estamos a comunicar através de um conjunto de canais. Há uma mensagem que quer ser comunicada e essa mensagem pode ser comunicada, vamos reduzir-nos estes 3 canais. Pode ser comunicada através das nossas palavras, através do nosso tom de voz e através da nossa linguagem corporal, das nossas expressões faciais, do nosso corpo, a maneira como nós nos mexemos, a maneira como o nosso corpo se comporta. Se a mensagem é coerente,
ela é chamada de congruente, então a mensagem é passada de forma igual em todos os canais. Agora, o professor Mehrabian quis estudar foi como é que as mensagens eram passadas, quais é que eram os canais que se valorizavam mais quando a mensagem não era congruente, quando havia incoerência na mensagem. Isto é, quando aquilo que eu estou a dizer pelas minhas palavras não coincide com aquilo que eu estou a dizer no meu tom de voz. Ok? É o mesmo que pensa assim comigo. Se tu disseres assim, eu quero dizer a frase estou muito feliz. Ok? Eu estou muito feliz de estar aqui. E isto, através do meu tom de voz, através da minha linguagem, tu consegues compreender. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu estou a sorrir. Eu estou numa postura aberta. Então eu estou muito feliz de estar aqui. É congruente, faz sentido o que eu estou a dizer, ok? Outra coisa é eu dizer algo do género, deixa-me afastar só um bocadinho o microfone. Eu estou muito feliz de estar aqui. É incongruente. As palavras dizem uma coisa, mas o meu tom de voz diz outra, e neste caso vocês devem ver a minha linguagem corporal diz outra. Eu estou muito feliz de estar aqui. Não faz sentido, é incongruente. E foi isto que o professor Mehrabian estudou. Isto é, quando nós passamos uma mensagem, mas que não há congruência entre os vários canais, qual é que é aquele que tem maior impacto? Segundo aspecto importante. O professor Mehrabian não estava a estudar. Nós poderíamos ir muito mais longe nesta questão do estudo do professor Mehrabian, da regra dos 7, 38, 55. Não vou ter tempo de aprofundá-lo hoje. Quem sabe, num dia diferente, num contexto diferente, numa formação mais ligada à inteligência emocional, poderei explicar-vos todos os contornos dos estudos, inclusivamente como é que os estudos foram feitos e a maneira como as conclusões foram retiradas. Segundo aspecto que é importante compreenderes. O estudo de Albert Mehrabian focou-se única e simplesmente na comunicação de emoções. Okay? Emoções e atitude. Atitude de gosto ou não gosto, de bem-estar ou mal-estar. Okay? Emoções. Isto é, o grande objetivo do estudo de Mehrabian, do professor Mehrabian, era compreender se, quando existe um interlocutor, quando existe alguém que está a falar ou a transmitir uma mensagem, e essa mensagem não é uma mensagem qualquer, é uma mensagem sobre as suas emoções. Isto é, se eu estou a dizer que eu estou bem como estou, que estou feliz, que estou triste, que estou aborrecido, que estou chateado, estou a comunicar única e simplesmente emoções. Quando alguém está a comunicar emoções e não há congruência nos vários canais, quais é que são os canais que têm maior impacto? Ok? Entendes a diferença? Entendes porque é que não dá para generalizar esta regra a todo e qualquer tipo de comunicação? Não dá mesmo. Não dá. E isto poderá fazer sentido e podemos tirar grandes conclusões. E deixem-me dizer-vos, eu ao falar desta maneira sobre a fórmula de Albert Mehrabian, eu não estou a dizer que o trabalho do professor Mehrabian não foi super interessante e não faz sentido. Claro que faz. Enquadrado naquilo que foi o objetivo dele. O problema é quando nós extrapolamos isto para todo o resto da nossa vida. Para dizer que toda a comunicação funciona desta maneira. Só, tu não podes dizer que as tuas palavras não têm impacto quando falas com alguém. Não faz sentido. Então imagina que estás a falar ao telefone com alguém. As tuas palavras têm imenso impacto se estiveres a falar ao telefone. Basta retirares a possibilidade da pessoa ver a tua linguagem corporal. E esta percentagem já não é a mesma. Não quer dizer que não haja uma ligação forte na mesma entre as palavras e a maneira como elas são ditas. Entre aquilo que é dito, o conteúdo e o tom de voz. É óbvio que há impacto. E é óbvio que o tom de voz acaba por ter um enorme impacto. O que eu te estou a dizer é que não podes aplicar estes números desta maneira. Não faz sentido. Não pode ser visto assim. Há, no entanto, uma lição brutal que podemos tirar desta experiência e da forma do Albert Mehrabian. Há uma lição brutal que temos que tirar. Que é, quando tu queres comunicar emoções, ok? Segue-me. Quando queres comunicar emoções, a linguagem corporal, independentemente dos números, a linguagem corporal tem um enorme impacto. Certo?
Quando tu estás a falar com alguém, esquece os números. Quando estás a falar com alguém, que chegas ao pé da pessoa, aliás, imagina, chegas ao trabalho, chegas ao pé do teu colega de trabalho, estendes a mão, isso era antigamente, não é? Estendes o cotovelo para dizer olá, para cumprimentar como é que está e dizer assim, então, como é que estás? Está tudo bem? E bates com o cotovelo. E a pessoa do lado dela diz-te, está tudo bem. Esquece os números. A pessoa disse que estava tudo bem. Mas na verdade, o que falou mais alto foi que não estava tudo bem, certo? E como é que tu ouviste mais alto, apesar das palavras dizerem está tudo bem, tu ouviste-o logo dizer, através do tom de voz e através da linguagem corporal, que não estava tudo bem. Portanto, a tua linguagem corporal tem um imenso impacto. Epá, eu agora vou-vos dar uma dica que vos vai ensinar a ser excelentes mentirosos. É verdade. Pá, se estivéssemos numa plateia, normalmente o que eu costumava fazer era perguntar quem é que se considera um excelente mentiroso. Adorava ver as vossas mãos no ar. Há alguém que considera que pode ser, não estou a dizer que são, estou a dizer, mas considera que tem capacidade de ser um excelente mentiroso. Há alguém em casa, quero ver se alguém tem agora coragem de escrever ali no chat do Facebook. Eu consigo ser um excelente mentiroso. Pessoal, então deixem-me dar-vos uma dica. É fácil nós mentirmos, ou deixem-me dizer de uma maneira mais interessante, nós camuflarmos aquilo que sentimos nas nossas palavras. É comum. Socialmente aprendemos a fazê-lo. Às vezes eu não estou satisfeito com algo que estou a viver, mas digo que estou porque é assim que tem que ser. Porque socialmente é suposto. Às vezes chego a um sítio e entro numa sala e não gosto do que estou a ver, não gosto de um cheiro, não gosto, seja do que for, mas consigo dizer exatamente o oposto. É fácil nós camuflarmos o que sentimos através das palavras. Agora, é muito mais difícil e em alguns casos quase impossível. Estou aqui a colocar o quase, ok? Para dar aquele benefício da dúvida. É quase impossível nós mentirmos sempre com o corpo. Sabes porquê? Porque as palavras são o fruto, normalmente são o fruto já de um processo de raciocínio. Isto é, tu tens a possibilidade, ao nível do teu consciente, de organizar as tuas ideias para que elas saiam em palavras. Ok? As palavras acabam por expressar ideias. Tens a oportunidade de as formular, de as trabalhar. Com as emoções, a nível da expressão corporal, da linguagem corporal, as coisas funcionam de maneira um bocadinho diferente. Ok? A linguagem corporal, muitas vezes, muito regularmente, é o fruto da expressão das tuas emoções ao nível do inconsciente. Por isso é que é possível tu dizeres que, de facto, sim, está tudo bem, mas de repente o teu corpo disse uma coisa diferente. Não é que tu não quisesses dar a volta, mas o teu corpo disse uma coisa diferente. Entendes a ideia? Porquê? Porque foi o teu inconsciente. De repente tu tens uma emoção que é diferente daquela que estás a exteriorizar nas tuas palavras. Estás triste. Tu consegues dizer que não estás. Mas, quando o teu corpo, quando sentes essa tristeza, o teu corpo envia informação. Aliás, naturalmente o teu sistema de gestão emocional, vamos chamar-lhe assim para não estarmos a complicar nada disto hoje, porque não queremos entrar muito por aí. Okay? Mais tarde, como já vos disse, podemos falar da maneira como funciona o nosso sistema límbico, a maneira como isso tem impacto na gestão das nossas emoções, das nossas ações, mas teremos que guardar isso para outros eventos. Ok, pessoal? Não dá para aprofundar tudo aqui. Não dá. Então o que é que eu vos estou a dizer? Que quando tu estás a sentir, por exemplo, a tristeza, embora as tuas palavras possam dizer que não estás triste, naturalmente já foi enviada informação ao teu corpo que vai fazer com que provavelmente as tuas sobrancelhas subam e se aproximem e subam, com que percas a tonicidade, a força, okay? Muscular, com que fiques com um semblante, com uma cara pesada, uma postura mais caída. Isto nota-se, ok? Para quem está à volta e olhou para ti, isto nota-se. Então o que é que eu quero que tu compreendas em primeiro lugar? Que conclusão é que eu quero que nós tiremos da forma de Mehrabian?
Independentemente dos números não poderem ser aplicados desta maneira para o geral, há uma conclusão que temos mesmo que tirar. Isto é, a maneira como tu comunicas com o teu corpo, a maneira como tu comunicas com a tua fisiologia, a maneira como tu comunicas com a tua linguagem corporal tem um enorme impacto nos teus estados emocionais. E isto é aqui que eu quero chegar hoje. É aqui que eu te quero começar a dar uma ferramenta a nível da tua consciência que vai transformar a maneira como tu geres algo que é super importante e é disso que estamos aqui a falar hoje. A maneira como tu geres a tua motivação, ok? A tua motivação, a maneira como tu te sentes ou não motivado para cumprir algo, para atingir algo. E aquilo que eu te estou a dizer é que a maneira como a tua fisiologia, a maneira como tu usas o teu corpo, tem um enorme impacto na maneira como tu te sentes. É verdade que a maneira como tu usas o teu corpo, a tua linguagem corporal, tem um enorme impacto na maneira como tu comunicas emoções para as outras pessoas, ok? Ponto assente, esse é o ponto 1. A maneira como tu te mexes, a maneira como tu estás, a maneira como tu te comportas, tem um enorme impacto na maneira como tu comunicas as tuas emoções aos outros. Mas, e lembras-te deste diagrama? Ele tem-nos acompanhado desde o início. A maneira como tu te comportas, a tua fisiologia, a maneira como tu transmites a maneira como tu usas o teu corpo, a maneira como tu usas a tua linguagem corporal, também comunica diretamente com o teu inconsciente, com o teu sistema límbico, com a tua cabeça cá dentro. E diz-te se deves estar triste, se deves estar contente, se deves estar mais ativo, se deves estar mais parado, se deves ou não estar motivado. Isto é, se estás desmotivado ou se estás motivado. A maneira como tu deixas o teu corpo comunicar contigo acaba por condicionar imenso a maneira como tu te sentes. Faz sentido? Faz uma experiência. Faz uma experiência. Quando tu estás triste, como é que normalmente usas o teu corpo? Como é que normalmente ficas? Como é que expressa o teu corpo naturalmente a tristeza? Cruzas os braços? Protege? Este é um movimento muito comum de tristeza, também de receio, que é quando eu tenho necessidade de me fechar, de me proteger, de me sentir protegido daquilo que me faz triste, por exemplo. De uma maneira geral, o olhar fica mais difuso também. E fica difuso porque nós estamos a olhar para dentro. É muito comum quando estamos tristes olharmos para dentro. Como se estivéssemos a ver imagens, ver ideias daquilo que nos fez ficar tristes. Naturalmente, até a nossa voz fica mais embargada, fica mais baixa. E a nossa postura acaba por ficar mais abatida, o que é normal. Quando isto acontece, se tu te mantiveres desta maneira, se fizeres essa experiência, se mantiveres desta maneira durante algum tempo, estás a dar uma ordem ao teu inconsciente de que de facto alguma coisa não está bem e que estás triste. E quando fazes isso, quando por algum motivo, é como se fosse um gatilho, entendes? É um gatilho. A tua linguagem corporal é um gatilho para as tuas emoções. A isto em análise comportamental chama-se feedback corporal, ok? Nós já sabemos que os nossos estados emocionais condicionam os nossos movimentos, as nossas ações, ok? As nossas expressões de emoção. Se eu estou feliz, normalmente tenho posturas mais abertas, falo mais alto, sorrio, até na minha cara fica tudo mais aberto, mais expandido, os meus olhos também.
Bem, isto é espetacular, é espetacular, e depois manifesta-se no corpo todo e mexemos-nos mais, é uma tendência natural a estarmos mais descontraídos. Sabes porquê? Porque não estamos a proteger nada, estamos felizes. Faz sentido? Percebes a ideia? Nós não estamos a proteger o corpo, não precisamos, não estamos com medo, não estamos em fase de ter que reagir a algo que nos possa vir a fazer mal, não estamos a reagir a uma agressão, nós estamos felizes, estamos bem, a vida está a correr bem, é tudo tão bom. Então a nossa tendência é abrirmos-nos, ok? Tristeza faz exatamente o oposto, faz-nos estar mais fechados, faz-nos parar. E quando nós fazemos isso, quando vamos sentindo essa tristeza, que pode ser condicionada claramente como um gatilho direto pela maneira como nós agimos, pela nossa linguagem corporal, naturalmente os estados emocionais acabam também por ter impacto nas nossas representações internas. Lembras-te das representações internas? As nossas ideias, a maneira como nós vemos o mundo à nossa volta. É super comum quando estás triste por algum motivo, na tua mente, entrares num circuito fechado de ideias negativas. É ou não é verdade? Houve alguma coisa que te fez sentir mal. E é normal estarmos tristes. Mas quando estás triste e estás a pensar naquilo que te fez ficar triste, a tua mente naturalmente vai buscar associações a outros momentos em que estiveste triste, a outros momentos em que te magoaram, coisas que até podem não ter nada a ver ou ter a ver, mas que naturalmente vão entrar na tua cabeça em catadupa, sem conseguires pará-lo, ok? São ondas de ideias, de tristeza e que acabam por te fazer, logo a seguir o quê? Ainda mais triste e entrar numa espécie de tristeza, de um jogo de tristeza entre aquilo que tu pensas, aquilo que tu sentes e a maneira como tu transmites, ok? Estes três aspectos acabam por estar todos eles sempre muito interligados. Se tu compreendes o impacto que tem a tua linguagem corporal neste aspecto, compreendes que tens uma ferramenta brutal para parar este ciclo de negatividade. Okay? Bora lá. Se compreenderes que a tua fisiologia, que a tua linguagem corporal te transmite, és tu que transmites o que tu queres transmitir, entendes a ideia? És tu que transmites aquilo que queres transmitir. Pá, estás triste, estás desmotivado, não estás no teu melhor. Tu consegues parar esse ciclo. Ou te deixas entrar nele a fundo. Okay? E há pessoas que preferem fazer isso, preferem deixar-se entrar nesses ciclos continuamente, continuar a ter uma série de ideias negativas, até porque muitas vezes utilizamos as ideias negativas para justificar e para desculpar porque é que a nossa vida não é diferente. Ou podes parar e compreender que tu podes, só por alterares a tua linguagem corporal, vais comunicar a ti próprio que isso tem que parar. Okay? Quando estiveres a viver um momento que te está a mandar para baixo, um momento em que não estás a sentir-te bem, em que estás triste, em que estás desanimado, chega um momento da nossa vida em que já nem sabemos porque é que isso acontece, mas continuamos a sentir assim. Então lanço-te um desafio. Altera a tua postura corporal. Usa o teu corpo para dizeres à tua mente e para dizeres ao sistema que gera as tuas emoções que está na altura de mudar. Vais fazer um tilt ao sistema, estou-te a falar a sério. Vais fazer um reset. Tu estás mal e estás a pensar em tudo o que já aconteceu de mal e o mundo é mau e é tudo mau e as pessoas todas fazem mal e as coisas magoam e tudo magoa e é tudo mau e estás a entrar naquela fase em que as tuas ideias te fazem sentir ainda mais triste e a tua tristeza traz ideias que te fazem sentir ainda mais triste, estás cada vez mais fechado sobre ti próprio. Para. Levanta-te. Levanta o teu queixo. Levanta a tua cabeça, levanta os teus olhos. Sorri. Estás a dizer, este gajo é maluco, se eu estou triste, como é que vou sorrir? Sorri! És tu que assumes o controle da tua vida. Ok?
O facto de tu continuares a alimentar a tristeza e a arranjar desculpas para não conseguires sair da situação em que estás, não vai mudar a situação em que estás. Portanto, és tu que tens a possibilidade de fazer alguma coisa para sair dessa situação que te está a causar tristeza. Então aquilo que eu te estou a dizer é, se tu utilizares o teu corpo para comunicar à tua mente e às tuas emoções que queres mudar aquela emoção, o teu corpo vai seguir a tua ordem. Estás a reprogramar o teu corpo. E quando aliás, estás a reprogramar o teu sistema como um todo. E quando reprogramas o teu sistema, quando reprogramas a tua mente para sair desse ciclo da tristeza, do ciclo da desmotivação, naturalmente o que vais fazer também é quebrar o ciclo de pensamentos negativos. E quando quebras o ciclo de pensamentos negativos, porque estás a comunicar ao teu corpo que está na altura de parar, está na altura de mudar, estás a assumir novamente o controle da tua vida, queres voltar a sentir-te feliz, queres voltar a sentir-te bem, estás a dizer ao teu corpo que está na altura de voltares a sentir-te bem, está na altura de mudares o paradigma dos teus pensamentos, está na altura de mudares o fluxo dos pensamentos negativos e de o substituir por pensamentos de solução, de os substituir por pensamentos de oportunidade, por veres novas oportunidades, novas soluções, para encontrares novas maneiras de voltares a sentir-te feliz. Quando tu dás essa ordem através do teu corpo, estás a trabalhar por ti próprio e a tua automotivação. Faz sentido? Estás desanimado com o teu trabalho, as coisas não estão a funcionar como tu gostarias que estivessem, isso nota-se em ti. Quando andas na rua e falas com os teus clientes, quando falas com as pessoas com quem deverias estar a trabalhar, quando falas com os teus colegas, acredita, se estás desmotivado, isso nota-se em ti. Então para. Como é que andam as pessoas desmotivadas? Já viste alguém desmotivado? Já viste alguém desmotivado entrar no escritório com o peito aberto? Pá, peito aberto, ok? Mãos viradas para cima e dizer: como é que é, pessoal? Está tudo bem? Boa tarde, está tudo fixe? Ele só chegou à tarde porque esteve a trabalhar de manhã noutro sítio, ok? Teve em teletrabalho de manhã. Já viste alguém entrar no escritório com um sorriso aberto e essa pessoa andar desmotivada, man? Não viste? Não viste? Não viste? Não quer dizer que não haja momentos de desmotivação. O que eu te estou a dizer é que alguém que anda desmotivado não anda dessa maneira aberta, com um sorriso, a olhar para cima, a olhar para a frente, mas a olhar mesmo nos olhos. Ok? São aquelas pessoas que têm tendência, não se pode, mas têm tendência, quando te vêm, vão dar um abraço, não posso dar um abraço, espera lá, isto do Covid, é ou não é? Não se pode dar abraços agora, não pode, mas têm vontade de dar um abraço, eles por eles abraçavam o mundo inteiro, pá. E com força, quando te apertavam a mão, lembras-te nos tempos que pá, em breve há de voltar. Aquele tipo de pessoas quando apertam a mão não precisa partir o braço, mas tu sentes que há ali motivação, há ali força, há ali tenacidade, ok? E é isso, é esse tipo de mensagem, é tão fácil, é esse tipo de mensagem que tens de passar ao teu corpo. Faz assim, faz uma coisa, imagina que estás desmotivado, imagina que há alguma coisa na tua vida que faça com que neste momento não te sintas no teu melhor. Então vamos fazer um exercício super simples, super simples. Se não estás desmotivado, faz isto na mesma que vais adorar, ok? Para um bocado aí onde tu estás. Se conseguires, tiveres essa oportunidade, pá, levanta-te. Se conseguires, levanta-te. Se não conseguires ir na tua cadeira, arranja a maneira de estares mesmo confortável. E a primeira coisa que eu te vou pedir para fazer, logo à partida, é, até podes deixar de olhar aí para onde estás a olhar para o teu ecrã, e vou dizer assim, pá, levanta a cabeça. Levanta mesmo a cabeça. Levanta a cabeça. Respira fundo, mas fundo. Abre o peito enquanto respiras. Aproveita para abrir mesmo o peito. Sente o ar a entrar nos teus pulmões, a encher os teus pulmões. Sente que estás a ocupar espaço no universo. Esse espaço é teu, ocupa, não há problema nenhum. É teu, estás a ocupar espaço. Epá, e abre os braços. Abre os braços, olha para cima e pensa em algo que te faz feliz. Esquece isso que neste momento está a deitar abaixo. Pensa em algo que te faz mesmo feliz. Pensa em algo que te anima. Pensa em algo que te faz bem. Pensa em algo que te faz sentir mesmo agradecido por poder estar a vivê-lo ou por teres na tua vida. Pode ser alguém. Pode ser alguém que te faz feliz. Pensa nesse alguém. E vai, inspira e sente essa onda de energia que enquanto inspiras e pensas naquilo que te faz feliz, enquanto sorris, sente essa onda de energia que entra no teu corpo. As emoções sentem-se como onda de energia. Sentes? Consegues senti-la? Ok? Quando tu fazes isso,
Estás a dizer ao teu corpo, estás a dizer à tua mente, estás a dizer à tua estrutura como um todo que está na altura de ser feliz. Estás a condicionar as tuas emoções, estás a orientar as tuas emoções, estás a criar emoções que tu queres que tenhas, de maneira a poder sentir-te bem. Amigos, é super importante nós sermos felizes e sentirmos-nos bem. E tu consegues reprogramar, consegues condicionar toda a tua estrutura para te sentires bem. Para trabalhares a tua motivação. Está na altura de agirmos. Acredito que muitos de vocês, como eu, já têm ideias novas em relação ao ano que se aproxima. Sabem porque é que muitos de nós, quando chega esta altura do ano novo, da mudança de anos, chegamos a esta altura, olhamos para trás, ainda para mais estamos mesmo ali a 2 diazinhos, olhamos para trás, vemos tudo aquilo que gostaríamos que fosse diferente na nossa vida e pensamos assim, pá, isto não dá para fazer como um todo, mas queremos que se faça, queremos que alguma coisa se faça, ok? Então bora lá. Então este ano vai ter que ser muito melhor, 2021 vai ser muito melhor que 2020. 2021 vai ser muito melhor que 2020. É pá, pessoal, e vou-vos dizer uma coisa. Acreditem que não sou daqueles que me queixo imenso por causa do Covid e de... Epá, não. Tenho imensa pena de tudo aquilo que nós temos a ver. Há imensas pessoas a sofrer por terem perdido imensas pessoas queridas, imensas pessoas de quem elas gostavam. E claro que sim, que isso nos traz tristeza. Mas o nosso mundo externo não é o único condicionante da maneira como nós nos sentimos. E não é a única condicionante nos nossos resultados. Ok? Se nós conseguirmos compreender tudo aquilo que temos estado a falar, compreendemos que os nossos resultados podem inclusivamente mudar o nosso mundo externo. Ok? Como eu vos disse, isto não dá para falar de tudo. E esta é uma daquelas que ficará por falar, mas é relativamente fácil compreender. Os meus resultados mudam o meu mundo externo, mudam a minha realidade. Isso é fácil. Ok? Está na altura então de tomarmos decisões diferentes. De certeza absoluta que vocês têm planos para o ano 2021, há coisas que querem fazer. Há pessoal que já pensou que vai comer melhor, ter uma alimentação mais saudável durante o ano 2021. Outros decidiram que vão ao ginásio. Outros, se calhar, decidiram que vão mudar de trabalho, vão mudar de área profissional. Outros têm planos em relação à vida familiar, à vida amorosa, em relação aos filhos. Sei lá, há um conjunto de planos. Já alguma vez vos aconteceu terem planos desse género, aquelas decisões que tomamos de ano novo, depois passado umas semanas, uns meses, olharmos para trás e apercebermos que ficou tudo na mesma? Sabem porque é que isso acontece? Claro que sabem, sabemos todos. Porque alguns no processo perdemos motivação. Deixou de fazer muito sentido, não nos sentimos muito motivados para. Houve alguma coisa que fez com que aquilo para nós nos parecesse uma boa ideia, mas depois começámos a fazer e houve outras coisas que fizeram com que deixasse de ser assim tão importante e então perdeu-se de facto o motivo que nos levava à ação. Havia algo que nos impulsionava antes, deixou de impulsionar, perdeu-se o motivo que nos levava à ação. Aquilo que para mim era algo que eu achava que me ia fazer mesmo muito feliz, se calhar achei que requeria demasiado esforço e perdeu-se o motivo que me levava à ação. Se calhar eu comecei a fazer e a coisa não correu logo da melhor maneira, eu falhei a primeira vez, fiz um erro, a coisa não correu bem e eu achei que o risco era demasiado grande e perdeu-se o motivo que me levava à ação. Hoje quero partilhar convosco uma receita que transformou a minha vida no que diz respeito à motivação pessoal, à motivação como um todo. Hein? Durante muito tempo eu trabalhei a motivação de uma perspectiva diferente. Sabem que é fácil motivar os outros temporariamente? Têm noção disso? Sabem que se estuda como é que se faz para motivar as outras pessoas temporariamente, num discurso, por exemplo? Isso estuda-se. O ritmo do discurso, os gestos do discurso. Isso estuda-se. E trabalhei isso durante muito tempo. E chegou uma altura da minha vida em que me cansei de viver o fogo de artifício. Entendem a ideia? Fogo de artifício? Muita luz, muito barulho.
depois, passado pouco tempo, já está tudo igual. Não mudou nada. Eu quero fogo que queime, não quero fogo de artifício. Quero fogo que transforme, não quero fogo de artifício. E quando descobri esta fórmula, vou partilhar hoje convosco, garanto-vos que esta fórmula tem transformado e tem feito parte da minha vida diariamente. Vou-vos dar um conjunto de ingredientes, na verdade são 2 ingredientes, e depois vou-vos dar... Vou partilhar convosco como transformar estes ingredientes, como mexer estes ingredientes de maneira a fazer uma bomba de motivação na vossa vida. Bom, pessoal, antes de avançar, como é que nós estamos aí em termos de participação? Temos aí dúvidas? Temos aí alguma coisa que seja importante partilharmos aí com o resto do pessoal, Bruno? Assim, até agora, dúvidas. Acho que está tudo esclarecido. Boa. Também está a ser bastante impactante, mais uma vez, não é? Nada que nos esteja a espantar vindo de ti, por isso certamente está tudo bastante atento a ouvir e todos nós queremos a receita, essa receita caramelizada Da de motivação pessoal. Gostei, receita caramelizada, vai saber a caramelos. Mas é sempre que eu gostei. É aquela estás a ver aquela receita da avó da cenoura com o açúcar? Exatamente. Curava tudo, estás a ver? É isso. Bom, pessoal, mas como eu vos dizia, acreditem que aquilo que vou partilhar agora convosco é tudo menos banha da cobra. Vamos ver? Que não é mesmo. Aliás, como eu vos disse, eu durante algum tempo afastei-me um bocadinho das leads da motivação. E só há pouco tempo atrás é que voltei a ponderar poder apresentar-me como alguém que trabalha também a motivação e a motivação pessoal, e tem a ver precisamente com isto. Okay? Porque, como vos disse, não tenho qualquer tipo de interesse naquele tipo de motivação que estou a ouvir, como acontece às vezes, estou a ouvir alguém com um enorme impacto na minha vida, enquanto eu estou a ouvi-lo, de repente estou a pensar para mim que a minha vida vai mudar toda, eu saio dali, passado 2 dias ficou tudo igual. Ai, não é este tipo de motivação que vos estou a falar. Vou partilhar convosco então dois ingredientes fundamentais para trabalharmos a motivação pessoal, e depois vou-vos dar 2 ingredientes secretos, ok? 2 ingredientes secretos. O primeiro ingrediente é um ingrediente chamado esperança. Já ouviram falar em esperança? Este é aquele momento em que alguns de vocês dizem assim: ei, esperança, man. Pensa que isto é alguma coisa de novo, esperança. Claro que sim, se tivermos esperança é porreiro. Pessoal, em que é que tu pensas quando eu falo de esperança? O que é que vem à tua cabeça quando eu falo de esperança? Estás a pensar numa espécie de sentimento quentinho que quando estás a passar por um momento difícil te faz dizer: pá, as coisas hão de ser melhores? Isso não é esperança. Não é esperança. Tecnicamente isso não é esperança. O tipo de esperança que eu te falo aqui, não estou a inventá-lo, ok pessoal? Não estou mesmo. Há estudos brutais ligados à psicologia que nos ajudam a compreender como é que estas coisas se trabalham. Quando eu te falo em esperança, falo-te do conceito deste senhor que aqui está, Snyder. Snyder tem um livro que se chama A Psicologia da Esperança. É espetacular. Okay? Dedicou uma enorme parte dos estudos deles à maneira como a esperança pode ser construída e à maneira como ela tem impacto nos nossos resultados diários. Seja em termos profissionais, seja em termos escolares, seja em termos familiares. É espetacular. E Snyder define a esperança como sendo acreditar que temos a vontade e os meios de atingir os nossos objetivos, sejam eles quais forem. Não é o sentimento quentinho. Também é. Mas entendes que não é o sentimento quentinho? Quando eu te falo em esperança, estou-te a falar em sair de zona de conforto e assumir a responsabilidade pela tua vida. Ok? Queres mudar a tua vida durante o ano 2021? Epá, então bora lá, isto é muito fácil, ok? Lembras-te daquilo que já falámos? Tu queres que os resultados em 2021 sejam diferentes daqueles em 2020? Então agora deixa-me pintar-te um quadro negro. Não vai ser assim, ok? Não vai ser assim, não vai ser assim. Então vai ser mesmo assim, tenho a certeza do que estou a dizer, porque as coisas já são diferentes, ok? Isto é, eu tenho a certeza que 2021 não vai ser igual a 2020. Em relação, por exemplo, à questão do Covid. Não vai ser igual. Sabes porquê? Porque em 2020, de alguma maneira, pelo menos nós, o povo, nós fomos apanhados completamente de surpresa com uma ideia que
eu em 40 anos nunca tinha encontrado. Que é, de repente, temos uma pandemia que é mundial e que tem um impacto enorme na nossa vida direta, nas nossas relações, na nossa economia, em tudo. Em 40 anos eu nunca tinha vivido isso. 2021 está a começar com a possibilidade de haver uma vacina que altere essa realidade. A vacinação já começou numa grande parte dos países a nível mundial. Portanto, 2021 já não vai ser igual a 2020. E não é porque eu te estou a dizer que a vacina vai ser um estrondo. Não sei. O que eu sei é que em 2020 não havia vacina. Em 2021 há. Portanto, mudas os comportamentos, alteras os resultados. Se aquilo que estamos a viver e a fazer em 2021 é diferente do que fizemos em 2020, automaticamente os resultados também serão diferentes. E é disso que eu te estou a falar quando te falo em esperança. Quando olhas para a tua vida, se tu queres olhar para 2021 e ter a certeza que vai ser um ano brutal, um ano melhor, com mais conquistas do que 2020, tu sabes como é que se faz. Então assume a responsabilidade. Tu sabes que tem que haver alteração de comportamento para haver alteração de resultados. Tem que haver alteração de ações para haver alteração de resultados. Então a única coisa que temos que fazer é trabalhar com base. Se queres construir um futuro de esperança para 2021, trabalha com base no facto de tu saberes que tens a vontade e os meios para atingir os teus objetivos. Lembra-se daquele exemplo que eu vos disse mesmo, que era um exemplo ridículo, que não faço intenção de voar, de pilotar nenhum avião. Não faz parte dos meus objetivos. Não é algo que me traga prazer, não é algo que tenho. Mas imaginem que era. Lembram-se disso? Eu dei-vos este exemplo. Imaginem que eu tinha vontade de pilotar um avião. Mas eu não sei pilotar aviões. Mas tenho ou não tenho os meios para atingir esses objetivos? Claro que tenho. Sou uma pessoa inteligente. Se eu procurar uma escola e me predispuser a fazê-lo porque tenho vontade, vou-me predispor, então eu tenho os meios para aprender. Ah, mas não tens um avião. Eu não preciso ter um avião, ok? Eu tenho os meios para saber como é que eu consigo arranjar um avião. Entendes a ideia? Eu não fico à espera que me venha cair tudo ao colo. Eu sei é que eu tenho os meios e a vontade para atingir os meus objetivos. Então esperança, no fundo, é sair da zona de conforto. É sair daquela zona que, embora a gente lhe chame zona de conforto, temos que arranjar aqui uma outra expressão. Porque chega uma altura que a zona de conforto é tudo menos confortável. É uma zona em que nós só nos sentimos mal, sentimos em baixo, não nos sentimos realizados, sentimos até aborrecidos, chateados, irados em relação a nós próprios, sentimos raiva em relação àquela que é a nossa realidade e o nosso passado. Então está na altura de sair dessa zona de raiva e de uma vez por todas começar a fazer aquilo que é necessário ser feito, porque eu tenho os meios e tenho a vontade para o fazer. Faz sentido? É isto que é esperança. A esperança é eu saber que eu consigo sair de onde estou, passar de A para B, porque eu tenho a vontade para o fazer e eu tenho os meios para o fazer. E este é um primeiro aspecto da motivação pessoal. Tu saberes exatamente aquilo que tu queres, saber exatamente aquilo que não queres e saberes que tens a capacidade para o fazer. É óbvio que a tua vozinha interior, lembras-te? A tua vozinha interior vai-te dizer, mas já tentaste isso antes e não conseguiste. E tu já sabes como é que tens que lhe responder. É que quando tu tentaste isso antes e não conseguiste, primeiro, compreendeste uma maneira de como é que não voltas a fazer, porque já sabes que fizeres da mesma maneira, não consegues. Segundo, não és a mesma pessoa hoje que eras naquela altura. Não és. Não tinhas passado pelo percurso que passaste, e não estou só a falar deste webinar, estou a falar no fundo toda a experiência de vida. Tornaste uma pessoa diferente, tornaste uma pessoa melhor, com mais meios, mais aprendizagem, já sabes como é que não se faz. Tens tudo para realizar os teus sonhos. Percebes isso? Tu tens tudo para realizar os teus sonhos, e isso é esperança. Isso faz-te olhar para a frente de uma maneira motivada. Claro que faz. Isso faz-te olhar para 2021 com a certeza que vai ser um ano brutal. Claro que faz. Porque tu tens os meios e a vontade para o fazer. Faz sentido? Este é um ingrediente brutal, pessoal. Brutal. O segundo não fica atrás. O segundo ingrediente brutal é... Deixem-me escrever aqui também. O otimismo. Então, mas isso não é mais ou menos a mesma coisa? Sim, são primos. São primos, mas não é a mesma coisa. Quando eu te falo em otimismo, falo numa atitude. Okay? É uma perspectiva. É uma atitude positiva diante da vida a partir da tua zona de controlo. Ok?
Vê o que é que estamos a falar. Quando eu falo em otimismo, estou a falar de uma atitude positiva e sempre dentro da tua zona de controlo. A tua zona de controlo é a tua zona de responsabilidade. Ok? Se tu controlas, és responsável por tudo o que acontece. Então o otimismo é o que te faz olhar para a vida, seja o que for que aconteça, mantendo sempre a perspectiva de que se tu tens os meios, mesmo que falhes, não faz mal, faz parte do percurso. É que eu estava a dizer há bocadinho. Descobriste mais uma maneira de como não fazer. Espetacular! Espetacular! Cada vez que falhas, descobriste uma maneira de como é que não se faz. Espetacular! Não há nada de mal nisso. Estás a aprender. Tens mais meios. Entendes isso? Cada vez que falhas e compreendes como é que não se faz, ganhas mais meios, ganhaste aprendizagem. Estás mais forte agora do que estavas antes. E isso é otimismo. Sabes o que é que faz o pessimista? O pessimista arranja desculpas para não fazer mais. Achas que não vais errar, achas que não vais falhar nessa fase do teu percurso? Achas que o teu percurso vai ser linear em relação aos teus sonhos? Eu acho que se há uma coisa que nós vamos aprendendo com a vida, bem com a maturidade, é que os percursos não são lineares de todo. Falhar faz parte. Quando falhares, como é que vais reagir? Quando pensas nos momentos em que falhaste, o que é que isso te faz hoje? Falhaste e não voltas a fazer? Falhaste e desistes? Há um conjunto de frases feitas sobre isso e tu conheces-las. Há um conjunto de frases feitas. O problema não é falhar, o problema não é cair, é não te levantares. O problema não é falhar, não é errar, é não aprenderes com os teus erros. Há um conjunto de frases feitas, mas que dizem coisas certas. Okay? As frases não mudam a tua atitude. A atitude é tua, tens que a trabalhar. Ok? A atitude está muito ligada também às tuas emoções. Não podes deixá-las descontroladas. Percebes porque a primeira parte da nossa conversa hoje de manhã? Quando eu te estava a dizer que se estás num ciclo em que de repente os teus pensamentos são todos negativos, tu sentes-te mal, não confias em ti próprio, tens medo em relação ao futuro, sentes-te triste contigo próprio, e então de repente os teus pensamentos dizem-te que não consegues, que não, a tua vozinha vai-te estar ali a dizer que não és a tua pessoa certa, tu não podes ser feliz, e tu deixas-te ir nisso. É ti de mudar a atitude. Mas isto controla-se, percebes a ideia? A atitude controla-se. Todos nós passamos por fases baixas. Mas tu decides se ficas lá ou se te levantas. Percebes a ideia? Fácil. Todos nós passamos por fases em que estamos em baixo. Mas tu decides. Neste momento não podes dizer que não. Se me estás a ouvir e estás aí, não tens hipótese. É consciente já. Ok? Tu já sabes que podes decidir se te levantas ou se ficas em baixo. Percebes? E quando decides levantar-te, quando decides levantar a cabeça, já viste isto em algum lado? Sorrir, abre os teus braços, acolhe aquilo, como eu estou a dizer, acolhe o teu espaço, preenche o teu espaço no universo, man. Assume a tua força, faz-te sentir forte. Okay? Assume uma postura de força, uma postura de poder. Fecha os braços, sente a força no teu corpo, sente que tens força. Então essa tua atitude vai-te fazer olhar para a vida, não a encontrar justificações, porque mesmo quando tu dizes eu não mereço, eu não consigo, eu não vou atingir estes patamares, eu não vou realizar este sonho porque eu não sou a pessoa certa, estás a arranjar desculpas e simplesmente podes dizer mas eu estou a ser realista. Não estás a ser pessimista, mas foi uma escolha, é uma questão de atitude, é uma escolha. Se quiseres ser pessimista, é a tua escolha, é uma questão de atitude. A atitude escolhe-se. És tu que escolhes o que é que queres fazer. E neste momento tens ferramentas para transformar essa atitude. Okay? É como a música, pessoal. Pensem comigo, isto é tão forte, tão forte. Tu escolhes o tipo de música que ouves, é ou não é verdade? Escolhes o tipo de música que ouves. Há fases em que tu escolhes música. Sabem aquele tipo de músicas que uma pessoa põe na rádio? Eu costumo dizer em que tu ouves aquilo durante 5 minutos e estás apaixonado. Nem sabes por quem, mas estás apaixonado. Eu sei por quem, ok?
Ok? Ouviste, amor? Eu sei por quem. Mas sabes o que eu quero dizer? Há músicas que tu ouves, há filmes que tu vês que simplesmente condicionam-te, mas são escolhas tuas. És tu que escolhes o que ouves, és tu que escolhes o que vês, és tu que escolhes o tipo de gatilho que deixas entrar na tua cabeça e na tua estrutura emocional. Percebes isto? És tu que escolhes. És tu que escolhes também se assumes posturas, uma linguagem corporal fechada, triste. És tu que escolhes. É uma questão de atitude. Queres mudar a tua vida? Escolhe. Mas escolhe bem. Ok? Esperança e otimismo transformam, mas conscientemente, a tua motivação pessoal. Põem-te em altas, dão-te força, fazem-te sentir a que tal energia, como eu te estava a dizer, sabes? Aquela energia, quando tu fechas os punhos, abres os braços, quando tu te sentes forte. Estás a ver aquela posição a Ronaldo antes de marcar o penalti? Estás a ver o que é que eu estou a falar? Aquela postura em que ele já está a sentir aquele power, poder todo dentro dele, mesmo antes de arrancar. Achas que ele está a arrancar a pensar, não sei se consigo. Como é que era a postura do Ronaldo se ele fosse pensar, não sei se consigo, antes de marcar o penalti? Já pensaste? Já pensaste como é que seria? Seria qualquer coisa, se calhar assim, olha, tipo assim. Imagina o Ronaldo antes do penalti. Tipo. Preocupação, tensão. Não! O que é que ele faz? Exatamente o oposto. Ele olha para a bola, olha para a frente, ele sabe que está lá dentro, ele está a visualizar a bola lá dentro, ele está a ver aquilo a acontecer, ele já está a ouvir a multidão a aplaudir, ele está a vê-los todos de pé, ele sabe que ele é o maior e ele sente isso no corpo, ele passa-se isso a ele próprio. Ele não faz aquilo por acaso, pessoal, ok? Aquela postura não é feita ao acaso, é uma postura de poder que o faz sentir poderoso, que o faz sentir que ele tem os meios e a vontade de atingir os seus objetivos. E ele olha para a frente, mesmo quando falha, aprende com o erro dele e ele sabe que ele pode fazer mais e melhor. E é assim que se chega ao jogador do século. E aquilo que eu te tenho estado a dizer é: torna-te na pessoa do século. Transforma a tua vida. Escolhe. Isto é brutal, mas torna-se ainda melhor. Vou partilhar contigo uma coisa rápida. Tem que ser rápido, mas tenho que partilhar isto contigo. Como é que isto se transforma em algo mágico? Como é que isto se transforma? Como é que isto se transforma em algo mágico? Como é que motivação pessoal se transforma em algo mágico? Eu vou-te falar de uma coisa que muito provavelmente, mesmo muito provavelmente, já terás sentido, já terás vivido. É aquilo que se chama entrar em fluxo, entrar em flow. Desenvolvimento pessoal gosta mais de utilizar palavras inglesas, fica mais giro, né? Entrar em flow, entrar em fluxo. O que é entrar em fluxo? Sabes aquele tipo de situação em que tu estás a fazer algo e estás a fazer bem, mas tão bem, estás a fazer mesmo com mestria, está-te a correr de uma maneira brutal, tu não notas o tempo passar. Tu sabes que estás a fazer muito bem, que aquilo requer esforço, aquilo requer know-how. Para fazer como se está a fazer é preciso saber fazer bem. Aquilo não é para qualquer um, porque estás a fazer aquilo a um nível de excelência. Já te aconteceu isso? Isso pode acontecer quando estás a fazer um desporto, quando estás a jogar um jogo de computador, quando estás a escrever um texto, quando estás a compor uma música. Quando tu estás a fazer algo, estás mesmo motivado para o fazer, aquilo faz-te sentir feliz, acima de tudo faz-te sentir feliz. Não há pressão, só há prazer. E tens prazer inclusivamente no desafio. Aí se chama-se entrar em fluxo. Sabes o que é que eu estou a falar? A maior parte de nós já o passou. Não é algo que se viva com regularidade, mas é algo que em determinados momentos temos o privilégio de viver. Entrar em fluxo, ou entrar em flow, em alto desempenho, se quiserem dizer assim. Entrar num processo de alto desempenho requer só mais 2 aspectos. Eu quero partilhar convosco e tenho imensa pena de não ter tempo para o aprofundar. 2 aspectos para que aquilo que é bom se transforme em algo mágico. 2 aspectos, 2 ingredientes-chave. O primeiro deles, o foco. Quando falamos de palavras que já são habituais, é tudo um bocadinho mais difícil. Porque eu sei que eu disse o foco e vocês já ouviram falar em foco 50 milhões de vezes na nossa vida. Quando eu vos falo aqui em foco, estou a falar apenas de uma coisa.
Quando nós estamos muito motivados para algo, vocês tomaram uma decisão em relação a 2021 e isso é mesmo o vosso foco. Vocês sabem como passar do ponto A, desculpem-me utilizar este espaço na mesma, para o ponto B. Vocês querem muito o ponto B, vocês focam-se no ponto B. Primeira coisa a fazer, eu já vos disse isto, e é muito importante por causa do ingrediente seguinte. O primeiro ponto é compreender que ninguém dá um salto do ponto A para o ponto B. A passagem do ponto A para o ponto B é normalmente uma passagem gradual. Há pequenos degraus que têm que ser subidos de maneira a conseguirmos, ao final do tempo necessário, estarmos num ponto completamente diferente daquele em que nós estávamos inicialmente. E a única maneira de o fazer é não perder de vista o ponto B. É vocês saberem que mesmo os pequenos degraus são passos para se chegar ao ponto B. Quando tu tomas uma decisão, quando tens um sonho e decides cumpri-lo, decides concretizá-lo, não tires os olhos do teu sonho. E compreende que as pequenas ações que decides fazer diariamente para atingir o teu sonho já fazem parte do teu sonho. Já estás a mudar a tua vida. Então foca-te nisso. Coloca nisso a tua atenção, coloca nisso o teu empenho, coloca nisso a tua dedicação. É olhares para a vida de uma maneira profissional e não amadora. Faz-te sentido? Nós normalmente vivemos a nossa vida de uma maneira muito amadora. Vai-se vivendo. Sabes a diferença entre um amador e um profissional? Profissional é sério, amador é a brincar. A maior parte de nós vivemos a nossa vida a brincar. Mas deixa-me dizer isto ao contrário, porque eu não gosto de ver a minha vida a brincar. Há imensas pessoas que vivem a vida delas a brincar. Tu decides se queres viver a tua vida como um amador, vives a tua vida a brincar, ou se queres viver a tua vida como um profissional. E se for assim, então o foco é fundamental. Tens que olhar para aquilo e não tirar os olhos daquilo. Aquilo é onde tu te empenhas, é aquilo que tu queres, define as tuas prioridades, é o foco. Diariamente tu sabes qual é que é o caminho que estás a trilhar. Eu estar aqui convosco, ter estado aqui convosco durante estes meses, faz claramente parte do meu percurso e deixa-me tremendamente feliz. Eu estou a realizar o meu sonho. Não estou a fazer isto por acaso. Não estou aqui a perder tempo e não estou aqui a brincar, pessoal. Faz parte do vosso sonho. Faz parte do vosso sonho. Segundo, e nós normalmente temos tendência a fugir a este segundo grande ingrediente da surpresa. Desafio. Para entrar em fluxo, para entrar em flow, aquilo que estás a fazer tem que te criar desafio. Tu estás no ponto A e queres chegar ao ponto B, certo? E defines passos. O que é que nós temos muitas vezes tendência a fazer? Definir os primeiros passos que não sejam muito desafiantes para termos a certeza que conseguimos. Há dois grandes erros quando nós queremos passar do ponto A para o ponto B. Primeiro grande erro, os passos que definimos são muito grandes. Okay? As decisões que tomamos são demasiado grandes, são duras, são difíceis. Não estou preparado, ainda não consigo fazê-lo. Então isso é errado. Porquê? Porque se eu não o consigo fazer, eu não vou conseguir fazer. É fácil. Reparem, como eu vos disse, não estou aqui a vender a banha da cobra. Há coisas que eu hoje ainda não consigo fazer. Eu não consigo hoje entrar num avião e pilotar o avião. Hoje não consigo. Não consigo. Há um conjunto de pequenos passos antes que eu tenho que dar para poder chegar a este passo. Ok? Portanto, há coisas que para nós hoje não são diretamente possíveis. E é importante então que os passos que nós definimos, os objetivos que nos vamos definindo, sejam atingíveis. O segundo grande erro é quando estes passos, quando estes degraus são demasiado pequeninos e não têm desafio. Ok? Em que eu faço de conta que estou a fazer uma mudança na minha vida, mas na verdade não estou a fazer nada de novo porque não me estou a colocar nenhum desafio. E se eu não me coloco desafio, se a mudança que eu quero realizar na minha vida não é um desafio real, o que vai acontecer é que eu vou desanimar. Porque não me motiva.
Coisas que sejam rotineiras, já nós estamos cheios disso e sabemos o que é que acontece. Não me motiva e muito menos me faz entrar em flow de autodesenvolvimento, de alto rendimento. Não faz. Não me faz entrar num percurso em 2021 em que eu sinto diariamente, em cada momento, que aquilo que eu estou a fazer é desafiante, mas eu consigo porque eu estou-me a esforçar. Eu tenho a capacidade, eu tenho os meios, eu tenho a vontade e vou conseguindo de grau a degrau, passo a passo, vou concretizando pequenos objetivos, mas são objetivos que me vão desafiando e vamos entrando e vivendo este processo num sistema de fluxo. E sabem o que é o mais importante em entrarmos em flow, entrarmos em fluxo? É que nós vamos ter aquela sensação brutal de que estamos a trabalhar, de que estamos a dar o nosso melhor, em que nos estamos a transformar naquela versão que quando éramos crianças acreditávamos que era possível e sonhávamos o tudo e alto e que tudo para nós era possível, e então vamos ter aquela sensação de que de facto estamos a cumprir, estamos a viver, estamos a realizar, estamos a tornar-nos na nossa melhor versão. E isso dá-nos uma sensação brutal, positiva de motivação pessoal. Amigos, 2021 está à porta. É uma oportunidade fantástica, não é por acaso que arranjámos maneira de ser hoje o último dia, o último live do webinar. Porque eu queria entrar convosco em 2021, mas queria entrar convosco dizendo-vos o que tenho dito até agora, que é, se queres concretizar os teus sonhos, então torna-te, transforma-te na melhor versão de ti próprio. Volta a acreditar no teu potencial. Volta a acreditar como quando eras criança que concretizar os sonhos é possível, que é possível nós podermos fazê-lo, que está nas nossas mãos, que é uma decisão nossa. Amigos, eu tenho que terminar agradecendo a toda a estrutura que nos acompanhou até aqui, que tornou este momento possível. Tenho que agradecer a todos aqueles que nos acompanharam ao longo dos vários lives. Tenho que vos relembrar que graças ao Versátil este conteúdo vai ficar disponível em live.humbertocoimbra.pt. Agradecer a cada um de vocês e voltar a dizer-vos, honestamente, o mais importante para mim é que vocês possam desfrutar e ser felizes deste processo de transformação. O meu nome é Humberto Coimbra e termino dizendo-vos um enorme obrigado. Achas tu, não te ia deixar terminar assim. É vá, vais sair do... Ai, Tem que ser com distância. assim, Pá, obrigado. Obrigado em nome da ALL. Estás fora, Em nome de toda a equipa, muito obrigado por estas longas semanas e caminhadas, nem sempre no horário mais fácil, certamente para todos, mas vão ficar sempre disponíveis os webinars, tanto na tua página como também na nossa página do Facebook. E pronto, é isso. Foi um gosto, muito obrigado por tudo. Agora sim, podes despedir à tua maneira, que só tu é que sabes. Pessoal, um enorme abraço, sejam felizes e um excelente 2021. Façam as vossas escolhas.